Só devo dizer uma coisa, eu nunca duvidei, tá? Se vocês ouviram falando que eu duvidava, que o Palmeiras ia classificar, nunca duvidei. Vamos recuperar a edição antiga aqui do Pulo do Gato pra gente ver se isso é verdade, viu, Vinícius? Bom dia, Vinícius. Muito bom dia, Silvânia, Pedro, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. No final das contas, o Verdão conseguiu a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi até Campinas enfrentar a já eliminada Ponte Preta e fez o seu dever de casa. 3-0 diante da Macaca, gols de Gustavo Scarpa, William Bigode e Wesley garantiram a classificação do Verdão para as quartas de final do Campeonato Paulista. E equipe também que contou com um certo empurrãozinho do rival Corinthians, que recebeu justamente o Novo Horizontino, que era o adversário direto do Palmeiras em busca dessa classificação para as quartas do Paulistão, e o Timão acabou vencendo na Neoquímica Arena por 2-1, mesmo sem os seus principais jogadores. Alguns jovens ou alguns veteranos acabaram entrando em campo, caso do Fábio Santos, do Gil. Fábio Santos inclusive acabou fazendo o gol, só que de fato o Palmeiras classificado graças a essa ajuda do Corinthians, Verdão que na próxima fase tem um compromisso importante contra a sensação Bragantino. Pedro. De nada, viu, Silvânia? É o seguinte, de nada, né? O Corinthians ajudou o Palmeiras aí. É o seguinte, ô Vinícius, tá bom, fala uma coisa pra nós. E o Santos, hein? Surpresa ou não? Não. Respiro pro torcedor do Santos. O torcedor do Santos estava com aquele fôlego na garganta e finalmente conseguiu respirar aliviado, porque o Peixe fez a sua lição de casa, começou a partida contra o São Bento bastante nervoso, porque estava ameaçado de rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, só que no finalzinho do primeiro tempo o Lucas Braga já fez 1-0, aí o Caio Jorge, que chamou a responsabilidade, garoto de apenas 19 anos, chamou a responsabilidade e fez 2-0, o Santos garantido na primeira divisão do Campeonato Paulista. Foi só um susto, viu, Pedro? O Peixão conseguiu essa permanência, vai disputar a primeira divisão do estadual no ano que vem. Então vamos lá, vamos repetir aqui quartas de final, né? Para o nosso ouvinte, fase final do Campeonato Paulista. Como é que ficaram aí os confrontos e quando eles acontecem? Então, Pedro, a definição dos confrontos será realizada hoje às 10 horas da manhã pela Federação Paulista. O Corinthians vai encarar a Inter de Limeira, provavelmente na terça-feira, já que o Timão também joga na quinta-feira. Amanhã já? Já amanhã, já que tem compromisso quinta-feira contra o Peñarol do Uruguai pela Sul-Americana. Aí teremos também o jogo envolvendo São Paulo e Ferroviária, esse jogo que deve acontecer na sexta-feira. O Bragantino jogará contra o Palmeiras, jogo provavelmente na quinta-feira. E por fim, deveremos ter Mirassol e Guarani sendo realizado na quarta-feira. As primeiras equipes jogando a partida em casa, lembrando que no formato das quartas de final é jogo único com a equipe de melhor campanha sendo o mandante, e também destacando, Pedro, que nessa fase do Campeonato Paulista a gente não tem chaveamento. Os pontos, eles são acumulativos, por isso que a vitória é muito importante, porque a tabela de classificação ela é atualizada ao longo do tempo. Vamos finalizar com o Neymar aí? Barcelona, pode esquecer. Pode esquecer. Lembra aquela foto que o Piquet, tirou com o Neymar falando se que dele fica? Então o Neymar fica agora no PSG, contrato renovado até 2025, depois de não conseguir conquistar a Champions League com o PSG mais uma vez. O Neymar renova com o PSG e no primeiro dia de jogo, depois do contrato renovado, empate com o Rennes, situação complicada, Pedro, para o Paris Saint-Germain, que está a 3 pontos de diferença do líder do francês, o Lille. E o Real Madrid, que podia assumir a liderança do Campeonato Espanhol, ontem pisou na bola, só empatou com o Sevilla, 1-1, né? No sábado, o Barcelona tinha empatado com o Atlético de Madrid, dando uma boiada aí pro Real, que não aproveitou. O Atlético de Madrid, ele já tem aproveitado várias chances, né, Silvânia? Tinha hora que o Barcelona teve condição, agora o Real Madrid no final de semana, mais um vacilo da equipe comandada por Zinedine Zidane, eliminada da Liga dos Campeões e agora dando praticamente o título pro Atlético. Mas eu comentei até outro dia, foram muitas as contusões, e agora o Sérgio Ramos, que se contundiu de novo, ele não jogou ontem, uma contusão séria novamente, ele ficou fora diversas partidas nessa temporada, e ele é o esteio daquele time, né? Ele é a cara do time, né? Com certeza. Vinícius, obrigada, viu? Obrigado, Silvânia. Obrigado, Pedro. Olha, agora às 6h16, Pedro.